Olá pessoal, vamos então para a gravação da nossa aula de equação irracional. O que seria a equação irracional? A equação irracional é aquela que a gente vai ter um x dentro de uma raiz, qualquer que seja a raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, o que for, tá? Então esse é o esquema da equação irracional. Vamos ver um exemplo bem simples. Raiz de x é igual a 8. Então eu tenho x dentro de uma raiz, né? O que você vai fazer? Se aqui não tem nada é porque é raiz quadrada, né? O que você vai fazer? Você vai elevar dos dois lados da equação pelo índice da raiz. Se é a raiz quadrada, eu vou elevar dos dois lados a 2. Então, raiz quadrada, a raiz vai cortar com esse ao quadrado, vai ficar só x. O 8 ao quadrado dá 64. Aqui já acabou o exercício, tá? O x igual a 64. Agora, um detalhe importantíssimo da equação irracional é você pegar a equação original, que era raiz de x é igual a 8, e pegar esse valor que você achou e substituir aqui e conferir se vai bater. Raiz de 64 é 8, então ficou 8 igual a 8. Por exemplo, se desse 8 igual a 7, não estaria certo. Se desse menos 8 igual a 8, também não estaria certo. Então, nesse caso, a raiz foi conferida com êxito, né? Então, ótimo. Tá aí o resultado dessa primeira equação irracional. Bem simples essa, né? Mas lembrar desses detalhes. Sempre conferir. Se você não conferir, provavelmente você vai errar. Por quê? Porque a prova ela faz de um jeito que uma das raízes que você acha, repare que eu falei uma das raízes, porque às vezes ela pode ter mais de uma raiz, porque a equação irracional ela não vai ser resolvida só irracional, ela vai virar uma equação do primeiro grau, que foi o caso aí, ou uma do segundo grau, ou uma biquadrada, ou uma exponencial, um logaritmo. E eu não sei nada do que é exponencial ou logaritmo, não tem problema, só estou te falando que existe, tá? Quem, por exemplo, for do ensino médio, pode cair uma equação assim. Mas se você está no ensino fundamental, né, sua prova de ensino fundamental, EPICAR, Colégio Militar, Cefet, então só a equação pode virar uma equação do primeiro, segundo ou biquadrada, né, que a gente já estudou anteriormente. Tranquilo? Mas a equação irracional ela sempre vai virar uma outra equação e você vai ter que resolver. Se for do segundo grau, você vai ter mais de uma raiz. Se for biquadrada, também. Então, você tem que conferir cada uma delas. Vamos lá, vamos conferir isso. De novo, raiz de 3x, vou colocar o ao quadrado dos dois lados, né? Vai ficar 3x, porque aqui vai cortar, é igual a 64. X é igual a 64, dividido por 3. Tem que conferir as raízes. Aí diz, esse caso é só uma. Então é a raiz, beleza. Não tem problema não, faço então. 3 vezes x, quem é x? 64 por 3 é igual a 64. O 3 aqui corta com 3, ficou a raiz de 64 igual... Gente, desculpa. Aqui é 64, aqui é igual a 8, né? É igual a 8. Né? A original é raiz de 3x igual a 8. Então, raiz de 64 é 8. 8 é igual a 8. Então, essa raiz está conferida, beleza, não tem problema nenhum. Tá? Mas tem que conferir. Ah, isso é bobeira. Tá? Calma aí. Espera um pouquinho que você vai ver que não vai ser bobeira. Vai ter casos que não vai conferir. Tá? E aí, se não tiver, por exemplo, se todas as raízes der errado, você não tem solução. Pode acontecer isso. Mais um caso aqui, ó. Eu tenho agora a raiz dos dois lados. Você vai fazer aqui, ó. Elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado. Como as duas são raiz quadrada, eleva ao quadrado dos dois lados. Aqui vai ficar x mais 2 igual a 3x menos 2. Isso aqui virou uma equação do primeiro grau. Então, você resolve x, o 3x passa para cá, menos 3x é igual a menos 2, menos 2. Ficou menos 2x igual a menos 4, multiplica por menos 1, né? Deu 2x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 2. X é igual a 2. Beleza. Então, se a raiz é 2, vamos conferir ela. Pega a equação original. X mais 2 é igual a 3x menos 2. A raiz de x mais 2 é igual a 3x menos 2. Não faz ela depois que você já levou o quadrado, não. Pega o começo do exercício. Então, coloca aqui 2. Então, vai ficar 2 mais 2 é igual a raiz de 3 vezes 2 menos 2. Isso aqui ficou 4, é igual a raiz de 6 menos 2. Então, ficou raiz de 4
é igual a raiz de 4, óbvio, 2 é igual a 2. Ai, Edi, tô achando que isso é bobeira, esse negócio de conferir, então é só perda de tempo. Calma, relaxa, tranquilo? Beleza, mais uma aqui que a gente fez tranquilamente, né? O conjunto verdade da equação, ó, bem parecido com a anterior, só que agora é raiz cúbica. Então, o que você vai fazer? Você vai elevar ao cubo dos dois lados. Se for raiz cúbica, eleva os dois lados ao cubo. Aqui vai cortar com aqui, fica 3x menos 1 é igual a x mais 5. Resolve essa equação do primeiro grau. Então vai ficar 2x é igual a 6, x é igual a 6 dividido por 2, x é igual a 3. Beleza, volta na original, raiz cúbica de 3x menos 1 é igual a raiz cúbica de x mais 5. Então ficou raiz cúbica de 3 vezes 3 menos 1 igual a raiz cúbica de 3 mais 5. Isso aqui vai ficar raiz cúbica de 8 é igual a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 2, vocês sabem que é 2. Ficou 2 dos dois lados. Então, essa resposta está correta. Pode marcar ela aqui. Ok? Mais uma que deu certinho, né? Aqui, o conjunto de solução da equação é... Então, vamos lá. Primeira coisa aqui importante é você sempre tentar deixar a raiz sozinha de um lado e o que não for raiz de outro. Porque aí, na hora que levar ao expoente que for, vai cortar a raiz. Então, por exemplo, aqui, ó, eu já vou jogar esse menos x para lá. Vai ficar raiz de 4 mais 3x é igual o menos x passou para o outro lado mais x. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Elevar ao quadrado dos dois lados, porque é raiz quadrada. Então, isso aqui, na hora que elevar ao quadrado, vai cortar, vai ficar 4 mais 3x, e o x ao quadrado fica x ao quadrado. Isso aqui virou uma equação do segundo grau, você tem que resolver. Vou jogar todo mundo para a direita ali, ó. Vai ficar 0 é igual a x2 menos 3x menos 4, né? Então, você vai fazer o delta aqui, b ao quadrado menos 3 ao quadrado, 9. Óbvio que você já tem que ter assistido a aula de... Quando você for ver racional, você tem que ter assistido a equação do segundo grau, produto notável, fatoração, biquadrada. Aqui já é uma matéria bem avançada sobre a parte de equações. Vocês vão ver na próxima aula que a gente vai ter equações irracionais que vão virar equações biquadradas. Então, primeiro vai lá olhar isso tudo. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. O delta vai dar 9 mais 16, que dá 25. Então, o x1 vai ser menos b, então dá menos 3, mais raiz de delta, o delta é 25, raiz de 25 é 5, sobre 2. 2 vezes 1, 2. Então, fica 8 sobre 2, 4. O x2 vai ficar 3 menos o 5 sobre 2, que vai dar menos 1, né? Ok, então essas são as duas raízes. E aí? Tem que conferir as raízes. A nossa equação original era raiz de 4 mais 3x menos x é igual a 0. Colocando x igual a 4. Raiz de 4 mais 3 vezes 4 menos 4 é igual a 0. Vamos ver aqui como é que fica? Aqui é 4 mais 12 dá 16. Então, ficou raiz de 16 menos 4 é igual a 0. Então, ficou 4 menos 4 igual a 0. Então, deu 0 igual a 0. Ok. Aí, olha que besteira. Estou falando que você sempre dá igual. Então, tá. Vamos tentar agora com o x igual a menos 1. Vai ficar raiz de 4, 3 vezes menos 1, ó, dá menos 3. Menos o x, quanto que é o x? Menos 1. Tudo isso igual a 0. Isso aqui ficou a raiz de 1. Menos 1 dá mais 1. Igual a 0. Então, deu 2 igual a 0. E que vocês sabem, né? Que 2 é igual a 0, não é assim? É sim. Então, essa raiz aqui não é possível. Ela está errada. Então, se você olhar as respostas, está aqui, ó, 4 e menos 1 na letra B. Então, o desavisado que não confere as raízes, fala que essa questão tem duas soluções, que as raízes são 4 e menos 1. E no final das contas, eu só tenho 4 como solução. O menos 1 não batia. Apesar de você ter achado a resposta dele, né?
ele como resposta, se você não conferir as raízes, você vai errar. Tá vendo? Já é uma questão da ESA, essa questão é bem antiga da ESA, na época que a ESA ainda não tinha formado o ensino médio, né? O pessoal da ESA entrou no ensino médio só depois, né? A ESA começou a ser cobrada ensino médio bem depois, dos anos 2000 para cá, 2000 e pouco, mais de 2010 eu acho. E essa aqui é bem antiga, quando a ESA era ensino fundamental. E a ESA não costuma ser uma prova muito difícil não, né? Então, reparem que mesmo a ESA fez essa pegadinha. Né? Quando eu falo de dificuldade, gente, é que eu estou falando comparativamente. Se você pegar uma questão da ESA, uma questão da EPICAR, você vai ver que o nível de dificuldade é muito maior, né? Tranquilo essa aqui? Beleza, vamos para a próxima aqui. Nós estamos tranquilos com o tempo. Ó, de novo, mais uma questão agora, vou mostrar para vocês agora uma da EPICAR, como é que isso já muda um pouco, né? Primeiro que eu tenho a raiz aqui, eu vou isolar a raiz. Esse menos x vai para lá. Então, eu vou ficar raiz de 7 mais x sobre 2 é igual a... Compare agora o nível de dificuldade dessa questão. E essa nem é uma das mais difíceis de EPICAR, tá? Com essa aqui agora, tá? Da anterior com agora. Então, eu isolei, deixei a raiz sozinha. Eleva ao quadrado dos dois lados. Aqui vai simplesmente cortar a raiz. Então, vai ficar 7 mais x sobre 2. Isso aqui é o quadrado, como eu falei, você tem que saber produto notável. Vai ser o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Olha aqui como é que eu faço rapidamente. Gente, eu faço hoje mais devagar que eu fazia quando eu tinha 15 anos. Que eu estava, na época, estudando pra caramba matemática para fazer os concursos. Por quê? Porque hoje eu estou destreinado. Eu sei as coisas e tudo, mas eu estou fora de forma, a minha cabeça, em questão de conta. Você tem que estar fazendo isso dessa velocidade. Não é porque eu sou professor, não, gente. Os alunos meus que passam, eles já estão até mais rápido do que eu fazendo, na hora que eles estão prontos para passar, tá certo? Então, beleza. Aqui, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou fazer um MMC. Como tem fração ali, não vou conversar muito, não. Vou fazer um MMC. O MMC aqui vai ficar quanto? 2, né? 2 dividido por 1 dá 2, vezes 7, 14. 2 dividido por 2 dá 1 vezes x, x. 2 dividido por 1 dá 2, vezes o x2 dá 2x2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 28 dá menos 56x. Menos 28x, né? 2 dividido por 1, 2, vezes 196. O que eu estava falando de conta é isso aqui, ó. Vocês têm que saber os números ao quadrado, 1 ao 25 ao quadrado, tem que saber todos. Você não fica parando para pensar, fazer 14 vezes 14. Não dá. Isso para uma prova de concurso, se você está estudando aqui para a prova de concurso, não tem tempo. Na prova do colégio, tudo bem, a gente tem tempo. Mas para a prova de concurso não tem tempo, tá? Agora, o 196 vezes 2 dá 12. Se eu não errar nenhuma conta aqui, né, gente? Se eu errar, vocês me avisam. Tá? Dá um grito aí. 12 aqui, 8, 9, foi 1, 392. Fez o MMC dos dois lados, você pode cortar o denominador. Então, ficou 2x2. Agora, eu vou jogar todo mundo para um lado. O menos 56x, o x passa negativo, vai ficar menos 57x. E 392 menos 14 vai dar 8, 7, 3. Daria essa coisa horrorosa aqui. E a gente tem que fazer tudo isso aqui igual a zero. Nós vamos ter que fazer o delta. Deixa eu abrir uma folha aqui em branco pra gente. Então vamos lá. Olha aqui, ó. 2x2, olha a conta, hein? Viram a grau de dificuldade? Como é mais elevado? Mais 378, né? 378 é igual a zero. Então, eu vou pegar aqui uma calculadora para a gente fazer essa conta, que essa conta aqui é feinha, né? Então, ó, 57, ó, menos 57 ao quadrado é 57 vezes 57, que dá 3.249. Então, delta começa com o 3.249, que é o menos 57 ao quadrado, menos 2 vezes o A, que é 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 378. Aí a gente faz essa conta aqui, ó. 2,
4 vezes 2 vezes 378. Deu 3.024. Então, o delta deu 3.249 menos 3.000, 3.000 quanto que deu? 3.024. 3.024. Então, o delta, fazendo essa conta aqui, ó, 3.249 menos 3.024 deu, olha lá que bonitinho, 225. Você sabe bem que a raiz de 225 é 15, né? Porque você já decorou do 1 ao 25. Então, vai ficar, x1 vai ficar 57 mais 15 dividido por 4, e o x2 vai ficar 57 menos 15 dividido por 4. Então, isso aqui dá 12, vai 1, 6, 72, né? Dividido por 4, que vai dar 18. E aqui vai ficar 42 dividido por 4, que dá 21 dividido por 2, que dá 10,5. Então, essas são as duas respostas. Eu tenho que conferir as raízes, tá? Então, lembrando que a nossa equação original, eu posso até jogar o x para lá, tá? Desde que você não eleve ao quadrado, você pode dar essa organizada. Ficou raiz de 7 mais x sobre 2, raiz de 7 mais x sobre 2 é igual a x menos 14. Vamos tentar o 18 primeiro. Raiz de 7, 18 por 2 dá 9. É igual a 18 menos 14. Então, isso aqui ficou raiz 7 mais 9, 16. É igual a 4. 4 é igual a 4. Essa raiz está ok. Agora, fazendo a outra raiz. Raiz de x de 7 mais x sobre 2 é igual a x menos 14. Vamos fazer agora com o 10,5. Se a gente fizer aqui com 10,5, a gente talvez seja mais interessante até trabalhar com a fração 21 sobre 2, tá? O que vai acontecer aqui? Só para mostrar para vocês, aqui o conjunto de solução dessa equação vai ser a letra B, né? Bom, na verdade a gente vai ter que olhar aqui também, calma. Então, raiz de... Na verdade eu não vou nem fazer muita cerimônia aqui não. Vamos deixar o 10,5 que eu vou mostrar uma coisa mais rápida para vocês. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma raiz. O resultado de uma raiz, senão a conta vai ficar um pouquinho chata de fazer, mas tem um detalhe aqui que já mostra que o 10,5 não é raiz. Isso aqui é uma raiz. O resultado de uma raiz de índice par sempre tem que ser positivo. Então, como aqui é o 10,5, 10,5 menos 14 vai dar um resultado negativo, se você colocar o 10,5. Então, esse valor não pode, tá? Então, isso mostrava. Então, se o resultado aqui der negativo, não pode. Se o resultado aqui dentro também der negativo, também não pode. Então, dá essa conferida desse jeito. Porque, assim, para fazer a conta aqui dá bastante trabalho, ia ficar chato de fazer. Mas só de ver isso aqui, você já mata que não pode. Então, a única resposta que a gente tem é o 18. Então, por isso que a nossa resposta é a letra B. O x é um número que está entre 17 e 25, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, gente, vamos lá então. Essa aqui vai ser um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque eu tenho duas raízes. Teve um exercício que a gente fez que tinha duas raízes, só que era uma de cada lado do sinal de igual. Na hora que elevava, sumia a raiz. Só que aqui vai ter um problema, olha. Olha só, vou isolar a raiz para lá. Ó. Vai ficar raiz de 3x mais 5, tá vendo? Ela era menos, foi para o outro lado mais, e ainda tinha um mais 1. Esse mais 1 que vai avacalhar, vai complicar. Então, quando a gente elevar ao quadrado, a gente eleva a equação inteira. O que vai acontecer? O 2x mais 1 vai ficar 2x mais 1. A raiz de 2x mais 1 vai sumir a raiz aqui. Só que aqui não. Aqui vai ter o quadrado primeiro. Então, quando eu faço o 3x mais 5 ao quadrado, ele fica sem a raiz. Mais duas vezes o primeiro, que é o 3x mais 5. Duas vezes o primeiro vezes o segundo aqui é o 1. Então, vezes 1 fica o 2 aqui mesmo. E mais o quadrado do segundo, ficou 1. Então, ficou a raiz de novo. O que você faz? Isola todo mundo para a esquerda. 2x, tirando a raiz, deixa a raiz lá na direita.
menos 3x, menos 5, menos 1, igual a 2 raiz de 3x mais 5. Então, acabou que o mais 1 cortou com menos 1, ficou menos x, menos 5, igual a 2 raiz de 3x mais 5. Quando a gente eleva aqui, aí aconteceu o quê? Você vai elevar ao quadrado dos dois lados. Então, na hora que eleva ao quadrado aqui de novo, ó, vai ficar o quê? Isso aqui, ó, x menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que x mais 5 ao quadrado. Quando os dois estão negativos, você pode considerar os dois positivos. Então, vai ficar x2 mais 10x mais 25. Isso aqui ao quadrado vai ficar 4. E aí, aqui, ó, o que vai acontecer? O 3x mais 5 está na raiz, vai cortar. Então, vai ficar isso aqui. x2 mais 10x mais 25 igual a 12x mais 20. Fica x2, resolvendo isso aqui, menos 2x mais 5 igual a 0. Se você fizer o delta vai dar negativo. Então, quando o delta é negativo, não tem solução real, ok? Então, ficaria isso aqui, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Interessante, né? Mas é assim que resolve. Nesse caso, você fez, mas não teve solução no final, tá? Porque o delta é negativo, a gente nem conversa mais, né? Solução real, hein? Cuidado. Bom, gente, nessa aqui, ó, a gente tem 4 raízes, mas é só não desesperar. Joga duas para um lado, duas para o outro. Então, vai ficar aqui, ó, raiz de 2y mais 3 mais raiz de 3y mais 2 igual a raiz de 3y mais, como era menos aqui, passa para o outro lado, mais. Raiz de 2y mais 5. Eleva ao quadrado dos dois lados. Mas muito cuidado, viu, gente? Pelo amor de Deus. O sistema a gente simplifica uma coisa que às vezes não é tão simples, às vezes complicar coisas simples, né? Mas nesse caso, não simplifique tanto, porque isso aqui ó, é a soma de duas coisas ao quadrado. Você vai fazer o quadrado primeiro, 2y mais 3, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Como os dois estão dentro de raiz, joga todo mundo para dentro da raiz. 2y mais 3 vezes 3y mais 2. Mais quadrado segundo, 3y mais 2. Tudo isso é igual quadrado primeiro, quadrado de raiz de 3y fica 3y. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, joga todo mundo para dentro da raiz, 3y vezes 2y mais 5, mais quadrado segundo, que é 2y mais 5. Gente, olha só, o exercício é difícil, mas eles simplificam para você. 2y mais 3y dá 5y, corta com esse 3y mais 2y aqui. E aqui ficou mais 3 mais 2, que dá 5. Então, esse 3 mais 2 corta com esse 5 aqui. Então, olha como é que resumiu bem. Ficou 2 raiz de 2y mais 3 vezes 3y mais 2. Vou colocar o parênteses aqui. Igual a 2 raiz de 3y vezes 2y mais 5. Esse 2 corta com esse 2, não precisa. Então, eleva agora ao quadrado dos dois lados de novo. Aqui ao quadrado, aqui ao quadrado. Vai cortar isso com isso, vai cortar isso com isso. Vai sobrar só o que está dentro do parênteses. Só o que está dentro da raiz. Que fica 2y mais 3 vezes 3y mais 2. 2y vezes 3y, 6y2. 2y vezes 2, 4y. 3y vezes 3, 9y. E 3 vezes 2, 6. Tudo isso é igual a 3y vezes 2y, 6y2. 3y vezes 5, 15y. Esse aqui sumiu, que bom, não vai ter equação do segundo grau. Então, deu 13y mais 6 igual a 15y. Jogo 15y para lá, jogo 6 para a direita. Ficou menos 2y igual a menos 6. Ficou 2y igual a 6, y igual a 3. Tem que conferir a raiz. Então, se a gente colocar aqui, ó, 2 vezes 3, 6 mais 3, 9. Mais raiz de 3 vezes 3, 9 mais 2, 11. Menos raiz de 2 vezes 3, 6 mais 5, 11.
é igual a raiz de 3 vezes 3, 9. Isso corta com isso, então ficou raiz de 9 é igual a raiz de 9, consequência disso, 3 é igual a 3. Ok, essa raiz está certinha. Então a resposta é uma raiz ímpar. Beleza? Olha a próxima aqui. Ele pediu para fazer a solução disso, parecia que era uma equação literal, que ia ter uma letra além do x. Mas ele falou que ó, o a é 2. Então eu vou fazer aqui, ó, raiz de x menos x é igual a menos 2. Ele já falou o valor de a, né? Então eu uso o valor de a já. Raiz de x é igual, jogo o x para cá, x menos 2. Eleva ao quadrado dos dois lados. Vai ficar x é igual a x2 menos 4x mais 4. Resolvendo essa equação do segundo grau, vai dar x2 menos 5x mais 4 igual a 0. Você vai fazer o delta, 25 menos 4 vezes 1 vezes 4. O delta vai dar 9. Vai ficar 5 mais 3 sobre 2. Essa vai ser uma das raízes. E a outra das raízes vai ser 5 menos 3 sobre 2. Então, resolvendo, isso dá 8 por 2 dá 4. Isso aqui dá 2 dividido por 2, que dá 1. As raízes foram 1 e 4. Tá? Então, eu tenho que conferir as raízes. Então, volto lá na original. Raiz de x menos x é igual a menos 2. Usando a primeira raiz, 4. Raiz de 4 menos 4 é igual a menos 2. Ficou 2 menos 4 é igual a menos 2. Ficou menos 2 é igual a menos 2. Então, a primeira raiz conferida. Segunda raiz. Raiz de x menos x é igual a menos 2. Vamos conferir o x agora igual a 1. Vai ficar raiz de 1 menos 1 é igual a menos 2. Raiz de 1 é 1, menos 1 vai ficar 0 igual a menos 2. Opa, essa raiz não bateu. Então, a única raiz que eu tenho é 4. 4, ela é, aqui, o a é igual a 2, né? O 4, o valor 4, seria 2a. Então, a resposta seria a letra A aqui. Tranquilo? Questão interessante aqui, né? Só de você ver a questão de que tem que conferir. Beleza, gente? Então, a gente volta na próxima aula com mais exercícios. Abraço.